Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, a situação não para de melhorar no São Paulo, né? No vídeo passado, digamos que eu me excedi de forma positiva, porque estou muito animado, fiquei muito animado com a vitória do São Paulo em cima do Atlético Paranaense, jogo que, eu já vou falar, né, mas jogo que, assim, o São Paulo daria pra ter ido melhor, só que agora nós temos muitas esperanças, tem muita coisa melhor do que vinha acontecendo no São Paulo em um espaço muito curto de tempo. É por isso, galera, que eu cheguei daquele jeito no vídeo passado, mas nós já temos atualizações, muita coisa rolando, os dias não param no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso mais querido e mais amado, o maior clube do mundo, nosso tricolor do Morumbi. Vem comigo aqui, chega nesse like aí, porque neste vídeo aqui eu vou atualizar e manter vocês informados de tudo que rola em tempo real sobre o quê? São Paulo Futebol Clube, que é pra isso que nós estamos aqui, né, galera? Então, gente, no vídeo passado eu tava realmente muito animado mesmo, por conta da vitória. Porque é um jogo de mata-mata em que em nenhum momento nós ficamos preocupados. Eu acho que não deu preocupação, nem quando o São Paulo tomou aquele gol, que realmente dificulta um pouco, né? Não deixa aquela... Não é mais... a gente percebe, eu tenho muito otimismo em relação à classificação, só que aquele gol, ele incomoda. Ele incomoda todo mundo, porque o São Paulo poderia meio que já ter liquidado a fatura no Morumbis, né? Já poderia ter liquidado a fatura. Só que assim, galera, se fosse 2 meses atrás, nós estaríamos comemorando um empate. Estaríamos comemorando não ter perdido no Morumbi. Estou falando a verdade ou não tô? Não tinha futebol quando tinha comissão técnica. Então é por isso que eu tô muito animado. Eu acho que quando ia acontecer um jogo de São Paulo, quando ia ter jogo de São Paulo, era um desespero, aquela coisa, né, a certeza de que ia jogar mal, a gente ia ter que sofrer demais pra conseguir um empate, uma vitória. Hoje é o oposto. A gente tá hoje, a nossa discussão, a discussão de todo mundo é: teria que ter feito 3 ou 4 de um time que há 2 meses tava brigando pra não cair, chance 0 em nenhuma Copa. Hoje nós sabemos o quão é competitivo esse time, o quanto nós temos de potencial, muito lógico, obviamente, pelo trabalho do técnico Hernan Crespo. Então é pra comemorar ou não é pra comemorar demais, galera? Porque aumenta total a esperança. Por mais que tenha tomado aquele golzinho e o Atlético Paranaense, fraquíssimo, né? Possa vir um pouco mais pra cima do São Paulo, eu não tô preocupado. É claro que não já ganhou, é claro que não existe isso. Só que eu tô muito mais motivado e inspirado pra assistir o São Paulo, imaginando coisas boas com o que o Crespo pode fazer e como ele pode melhorar o time, do que preocupado com o Atlético Paranaense. Se em outros tempos nós já íamos olhar quem que iria reforçar o Atlético, como que ia vir o time, agora não. Eu acho que nós temos condições agora de olhar muito mais pra nós, de olhar muito mais o nosso. Isso tá me deixando muito animado. Nós sabemos que pode até ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Eu acho basicamente impossível. Pode até ser eliminado e ser futebol. Eu acho muito difícil. Só que a gente sabe que o São Paulo, se acontecer o pior, vai jogar bola. Tem que estar em um dia, em um momento, em uma noite muito ruim pra isso acontecer. É o que eu estou vendo. E não é só otimismo de torcedor. Vamos ganhar. Não! Nós estamos vendo, vocês, assim como eu, nós nos alimentamos de São Paulo. A gente vê tudo, a gente fica... Nós respiramos São Paulo, de verdade, né? Na prática, praticamente falando, nós respiramos São Paulo. Então a gente vê que é um trabalho muito mais sólido, muito melhor, pela evolução dos atletas. Pelo rendimento, pelo desempenho dos jogadores. Um elenco muito contestado, um elenco muito colocado à prova. A gente vê que não é brincadeira, que o Crespo tem problemas, óbvio que ele tem, mas ele tem uma proposta muito interessante, que melhora demais o São Paulo da noite pro dia. Eu tô errado ou não tô, galera? Porque é verdade. Toma uma água aqui. Então, assim, sem clubismo. São Paulo, pra mim, briga
Copa do Brasil e Libertadores em altíssimo nível. Acho que o brasileiro não dá mais. Acho que o São Paulo vai ter... Acho que o São Paulo vai muito bem no brasileiro. Mas não dá mais, né? Acho que não dá mais. Não vou aloprar aqui também e falar, nós vamos brigar título de campeonato brasileiro. Acho que não dá mais. Só que eu acho que o São Paulo vai fazer muito bonito no brasileiro. E disputa em altíssimo nível. E briga título, sem clubismo, briga título. Nas etapas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Vocês sabem por que tem um desses motivos também? Lucas Moura, né? Lucas Moura. Lucas Moura, falam que tem uma grande possibilidade, uma grande probabilidade do Lucas Moura estar disponível para jogar contra o Vitória. Estar no banco, disponível, relacionado contra o Vitória. Mas não precisa. Não precisa do Lucas contra o Vitória, não precisa arriscar. Deixa o Lucas para Libertadores. Quanto mais o Lucas se recuperar, quanto maior for o cuidado, o trato com a questão física do Lucas Moura, melhor. Então a gente não precisa dele contra o Vitória ou algum jogo de brasileiro. Poupa o Lucas para a Copa do Brasil e para Libertadores. É necessário. É o nosso craque. E, gente, nós não estamos nem considerando. Nós temos que considerar, galera, Lucas, Oscar e Caleri. Olha esse André Silva jogando. Eu tô de saco cheio do André Silva, viu, gente? Parênteses aqui, deixa nos comentários, quem quiser, claro, dar opinião em relação a isso. Eu tô de saco cheio do André Silva. De verdade, gente, não tá me agradando. Gostei quando o André Silva chegou, via potencial, mas eu acho que ele tá jogando muito mal. Eu acho que agora ele tem um ambiente muito mais favorável, um time muito melhor, muito mais encaixadinho, né? Muito mais redondinho pra jogar com o Crespo e não tá devolvendo com aquilo que a gente espera. Então eu tô de saco cheio do André Silva. E a gente conhece o Caleri. Nós vimos uma baita fase ruim do Caleri no São Paulo, mas nós já vimos uma baita fase boa do Caleri. Então, com o Crespo, qual que é a lógica? Qual que é a tendência? Qual que é uma situação mais provável? Caleri, Lucas Moura e Oscar jogarem demais. São os nossos melhores do ataque. O Luciano e Ferreirinha também não dá pra tirar, né? Não dá pra tirar disso. A verdade é que com todo mundo disponível, nós temos um time fortíssimo. Fora o Tapia, que tá entrando de forma legal. Fora todos os jogadores, o Rodriguinho, que eu já vou falar pra vocês. O Rodriguinho que está compondo esse time de São Paulo. Quando entra, tá entrando muito legal. São Paulo tá muito bem. São Paulo tá muito bem com o que tem na mão. Olha, eu tô muito feliz. Então o Lucas pode estar disponível já no jogo contra o Vitória, não é certeza, mas tem que ser Libertadores. Não precisa colocar ele no Brasileirão, não precisa relacioná-lo no Brasileirão. Só se ele for jogar 10 minutinhos, só se ele for aquecer literalmente. É tipo assim, Lucas entra 10 minutos pra correr no campo. Desvia dos caras, né? Se você tira o pé em alguma dividida, pra prepará-lo pro jogo de Libertadores. É isso ou não é? Eu tô muito feliz. Galera, notícia ruim em relação ao Wendel. Notícia boa e notícia ruim, né? Há algum tempo atrás, nós não podíamos ouvir o nome do Wendel. A gente tava irritado, a gente não queria saber, se o Wendel não presta, olha o valor que esse cara veio. Hoje nós estamos lamentando a contusão do Wendel, não só pela contusão, mas porque a gente perde técnica em campo com o Wendel. Não falando mal do Enzo Dias, é porque o Wendel já cresceu bastante. Então, o Wendel, infelizmente, se lesionou. Vamos torcer para ele se recuperar o quanto antes, né? Claro, um jogador, um atleta, ninguém merece isso. Falam em 4 semanas o tempo de recuperação, mas nunca se sabe ao certo quando se trata de São Paulo e departamento médico, né? O Refis lá. Então falam-se em 4 semanas, mas percebe como melhorou toda a conversa, toda a discussão? Há um tempo atrás a gente não podia ouvir o nome do Wendel. Tô errado ou não tô, galera? Agora, a gente, putz, o Wendel, que dó, todo mundo, que dó do Wendel, né? O cara finalmente estava se encontrando, nós vamos perder em campo, o cara se machuca, e é um cara que tá se mostrando cada vez mais importante na lateral esquerda do time de São Paulo, por mais que a gente goste do Enzo Dias. Eu gosto do Dias. Mas o Wendel tava agradando demais. Então melhora pra todo mundo. E vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes e que essa lesão não agrave mais e que seja algo relativamente tranquilo. Mas que tudo melhora é impressionante. Não é, galera?
Então o Wendel é isso, 4 semanas. Vamos avançar que tem bastante coisa pra gente falar ainda. Galera, Rafael estará disponível. Agora a gente entra um pouquinho no assunto de goleiro que pega tão pesado, né? É. Jandrei. Jandrei é difícil a gente confiar no Jandrei, né? Eu também, por mim, eu não veria mais no São Paulo. Acho até meio estranho falar desse jeito. Posso até ele estar cometendo uma injustiça, posso até ele estar sendo injusto. Eu não queria nunca mais ver o Jandrei no São Paulo. É injusto, galera. Eu sei que muitos não gostam. E o Rafael nós vemos em uma medida preventiva, digamos assim, no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Esse último jogo foi contra o Atlético Paranaense. Vimos o Rafael ser poupado. Já estará disponível no jogo contra o Inter, que é outro jogo muito importante lá, né? Domingo às 8h30. Já vemos que o Rafael estará disponível, ainda bem, né? Nós temos grandes ressalvas em relação ao Jandrei. E não é de graça. O Jandrei é um goleiro que a gente, até mesmo o gol que ele tomou contra o Atlético Paranaense, a gente fica. Jandrei, né? Agora ficou até aquela questão, né? Jandrei pode ser que ele tome um gol ou outro, às vezes, que nem seja culpa dele. A gente já tem uma má impressão pelo histórico, por tudo que nós já vimos do Jandrei no São Paulo. Então, eu particularmente também não gosto. Posso estar sendo muito injusto aqui, agora estou falando como torcedor do São Paulo. Não gosto do Jandrei, pra mim ele não atuaria mais pelo São Paulo, não gosto de verdade. Enfim, nós vamos ter o Rafael. E eu vi muitos de vocês falando, volta uma conversa muito grande no São Paulo, entre a gente mesmo, nós torcedores, em relação a goleiro. Muitos não aceitavam o Rafael. Eu sempre gostei, sempre achei o Rafael um baita goleiro e está jogando demais pelo São Paulo. Se não fosse ele em algumas partidas, São Paulo teria tomado vários gols. Então eu vejo que a galera está aceitando grande parte da torcida, pelo menos aqui comigo, né, com a gente aqui, está aceitando melhor o Rafael. Eu acho ele muito bom. Acho que ele está encaixado no time do São Paulo. Mas esse jogo contra o Atlético Paranaense foi um problemaço, né? Foi um problemaço. Eu vi muitos de vocês preocupados com essa situação no São Paulo. O Rafael não jogou, a gente poderia ter perdido o jogo por causa do Jandrei. É difícil chegar aqui e falar isso, mas é verdade. É difícil, isso não aconteceu. É difícil eu chegar aqui e falar isso, galera. Vocês não sabem como é difícil, mas é verdade. Então, nós estamos bem com o Rafael, estamos bem, mas um goleiro diferente do Jandrei faz falta. Faz falta porque um jogo ou outro que o Rafael tem que ser poupado, o São Paulo não pode arriscar da forma que arrisca quando entra o Jandrei, que infelizmente não convence mais ninguém. Então vocês querem ouvir a boa, né? Vocês querem ouvir a boa, né? Carlos Miguel não ficará mais no Nottingham Forest, antigo sonho do São Paulo. Ele não é um sonho do São Paulo, mas é um goleiro que o São Paulo já foi atrás, né? Já foram atrás antes mesmo. Já foi atrás do Carlos Miguel. E eu sei, pelo que eu vejo nos comentários, a maioria gosta aqui. Também acho um bom goleiro. Não vai, pelo que nós estamos vendo, está na lista de dispensa do Nottingham Forest. Deixa eu só pegar os dados, os detalhes do Carlos Miguel. Está na lista de dispensa do Nottingham Forest. Espera aí. Tá aqui, ó. Só pra pegar direitinho pra vocês. Carlos Miguel, 26 anos, goleiro novo. 2,04 m, né? Talvez seja isso que mais nos agrade, né? O tamanho do Carlos Miguel é uma estatura ótima para goleiro. Contrato até 30/6/2028 com o Nottingham Forest. E aqui, talvez seja a melhor notícia caso o São Paulo estiver interessado no Carlos Miguel, né? Te digo, como assim? Se o cara tem contrato com o Nottingham Forest, que aí seria algo excelente pro São Paulo negociar da forma como negocia hoje em dia, né? Que é com empréstimo, né? Então é melhor que o cara tenha um vínculo longo, o cara perdeu espaço no time, perdeu o ambiente, não vai ficar, ou não agrada o técnico. Qualquer situação que o cara esteja na lista de dispensa, que não vai ser utilizado, que não faz parte do plano da temporada, seja pra diretoria ou pra comissão técnica, o cara ter um contrato grande, porque o São Paulo pode pegar por empréstimo, né? O São Paulo acho que prefere, né? Um cara livre de... O São Paulo acho que prefere caras hoje que tem um contrato do que livre de contrato, né? Então, isso poderia ser algo muito bom, uma vez que
ainda tem um certo entusiasmo por grande parte da torcida de contratar um goleiro agora. Carlos Miguel é um nome de interesse antigo do São Paulo e um sonho, acho que dá pra eu falar, por parte da torcida do São Paulo, e é do Nottingham Forest, que é do nosso Evangelos Marinax, né, que aparentemente tem um ótimo relacionamento com o São Paulo, tudo certo para fazer aquele fundo de investimento e investir finalmente na base do São Paulo. Então é um nome que surge, é um nome que sempre ventila. Provavelmente o Carlos Miguel volta para o futebol brasileiro. Pelo que eu tenho de momento, o São Paulo não fez proposta, não tem nenhum interesse do São Paulo, nenhum interesse oficial do São Paulo pelo Carlos Miguel, mas eu sei que o São Paulo já se interessou antes pelo Carlos Miguel e tem hoje o que talvez seja um contexto bem favorável para uma possível porta de entrada, para um possível começo de negociação em uma questão do Carlos Miguel poder vir para o São Paulo, sim ou não. Vocês gostariam? Deixa nos comentários quem quiser aí. Então é isso, o Carlos Miguel muito provavelmente está na lista, não ficará no Nottingham Forest, tá na lista de dispensa, parece que tem uma alta probabilidade, uma alta possibilidade de vir para o futebol brasileiro, e aí o São Paulo poderia entrar na jogada, uma vez que já mostrou interesse no Carlos Miguel, e aí a gente poderia nos livrar finalmente, talvez, né, do Jandrei. Imagine ficar com o Rafael e o Carlos Miguel, acho que nós resolveríamos a situação de goleiro no São Paulo, né? E falando de goleiro, galera, mas deixa, é isso, né, em relação ao Carlos Miguel é isso. Eu vejo muitos de vocês comentando aqui em relação ao Carlos Miguel, então agora que aconteceu isso, tá acontecendo isso agora, neste momento, eu tinha que trazer isso aqui pra vocês. E aí, dá pra gente comentar, pra encerrar o assunto goleiro, Carlos Ferreira, joia da base de 17 anos, acabou de assinar seu contrato profissional, né, com o São Paulo. Carlos Ferreira, goleiro de 17 anos, aquela multa, né, pro futebol de fora, 386 milhões, que a gente sabe que é só uma multa de segurança. Só que tem um carinha aí mais ou menos falando que ele será um baita de um goleiro. É o Zete. Zete falou que ele é um excelente goleiro. Tá considerando uma joia. Podia dar certo, né? Eu acho que nós estamos precisando ver um goleiro da base dar certo no profissional, né? São Paulo não tem feito mais isso. Eu acho que seria interessante, né? Um goleiro que tem que ser bom, tem que ser muito bom, óbvio, para jogar no São Paulo, mas eu acho que seria bem bacana se o São Paulo conseguisse finalmente trazer um goleiro da base para jogar no profissional. Com o Rafael agora, nós estamos muito bem de goleiro. Nós estamos realmente muito bem, é injusto a gente falar isso, mas seria interessante, né, ver um goleiro em alto nível, em alta competitividade, sendo da base. Eu acho que isso nos remeteria a um passado muito maravilhoso que nós tivemos uma vez em relação ao goleiro. Então é isso, Carlos Ferreira, de 17 anos, goleiro da base, sub-17. Ele tem 17 anos. Carlos Ferreira, de 17 anos, acabou de assinar o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo, e o Zete tá de olho falando que é muito bom. Tem essa multa aí, mas essa multa não importa grandes coisas, né? É só uma multa de segurança para não vender qualquer jogador a preço de banana, mas a diretoria, né, vende mesmo assim. E galera, para nós fecharmos o vídeo aqui, Ferreirinha e Rodriguinho, só dar destaque, né? Só dar destaque. Quanto tempo nós perdemos com o Rodriguinho, né? Um jogador que maravilhoso, né? Tem grande potencial para estourar, pode vir a ser um craque, né? A gente não queria que forçasse a barra, colocasse toda a responsabilidade em cima de um garoto tipo o Rodriguinho, mas que ele tivesse um ambiente favorável para jogar. Agora ele tem com o técnico Hernan Crespo e já faz partidas, atuações excelentes, deu um passe maravilhoso pro Ferreirinha, e o Ferreirinha, aquilo que eu já falei, né, galera? Nós temos... Pra mim, o Ferreirinha, hoje, sem clubismo, é o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro. Tem o Bruno Henrique, que esse é um monstro, joga demais, só que o Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique que a gente conhecia de 3, 4 anos atrás do Flamengo. Acho que é isso, mais ou menos, né? Não é aquele mesmo Bruno Henrique, já tá mais velho, não tá aquela pegada toda. Se for colocar Bruno Henrique e Ferreirinha, Bruno Henrique um monstro, melhor, né? Só que hoje, o Ferreirinha, pra mim, só teria o Bruno Henrique no páreo, e hoje, pra mim, o Ferreirinha está jogando até mais do que o Bruno Henrique. Então é algo muito maravilhoso, né? Então, queria dar esse destaque pra esses dois garotos que merecem, e pra todo o time do São Paulo. Mas é isso aí. Acho que é isso, né, galera? Acho que falamos tudo.
O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Vou deixando nos comentários quem quiser comentar, deixar alguma opinião, claro, isso é sempre muito válido. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.